Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a atualização do Guia Orientativo para a Definição dos Agentes de Tratamento e do Encarregado, a versão 2.0, publicada no dia 26 de abril desse ano pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Segundo a própria ANPD, essa atualização do guia é resultado da contribuição da sociedade, do amadurecimento do tema e de sua harmonização com as produções normativas da ANPD. Dentre as atualizações, a mais importante é sobre o papel do encarregado, já que na primeira versão o que se trazia sobre isso era quase uma cópia do que já estava na lei. O objetivo do guia é esclarecer as dúvidas sobre as atribuições de cada uma dessas figuras para que as atividades sejam exercidas com mais segurança. Com relação aos agentes de tratamento, vale ressaltar que é muito importante classificar as empresas corretamente, pois a lei atribui obrigações diferentes a cada tipo de agente. Os agentes de tratamento são o controlador e o operador. E esse ponto já estava bem definido na versão anterior do guia. Lembrando que os agentes de tratamento podem ser pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Controlador é quem define a finalidade de determinada operação de tratamento de dados, além de tomar as principais decisões com relação a esse tratamento. Já o operador deve tratar os dados de acordo com as determinações do controlador, ou seja, no limite da finalidade definida pelo controlador, não podendo fazer com elas nada diferente daquilo que o controlador determinou. Ao operador competem outras decisões, ligadas diretamente à sua própria operação. Por exemplo, quais sistemas de segurança usar, como armazenar o dado. O guia traz também subcategorias de agentes de tratamento. Essas figuras não existem na LGPD e, por isso, a ANPD buscou, na GDPR, a inspiração para definir a forma de classificação e as atribuições dessas subcategorias. Considero que foi muito importante essa iniciativa da ANPD, uma vez que, na prática, essas figuras de fato existem em estruturas mais complexas e, assim, não há dúvidas com relação às atribuições e responsabilidades de cada uma delas. As subcategorias são o suboperador, que é contratado pelo operador para auxiliar na realização da atividade de tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Vale dizer que o operador deve obter a autorização do controlador para essa contratação. 2. Outra é a controladoria conjunta, que é quando dois ou mais controladores são responsáveis pelo tratamento e determinam de forma conjunta, complementar ou convergente as finalidades e os meios desse tratamento. E para que essa controladoria seja definida como conjunta, é preciso atender a 3 critérios. 1. Mais de um controlador possui poder de decisão sobre o tratamento de dados pessoais. 2. Interesse mútuo de 2 ou mais controladores com base em finalidades próprias sobre o mesmo tratamento. E 3. 2 ou mais controladores tomem decisões comuns ou convergentes sobre as finalidades e elementos essenciais do tratamento. O guia trata também sobre a controladoria singular, que é quando há tratamento do mesmo conjunto de dados, porém com finalidades distintas. E aí, nesse caso, não há a responsabilidade solidária estabelecida no artigo 42 da LGPD. Em relação a essa responsabilidade solidária, cabe esclarecer que ela se dá nas relações controlador-operador. E na controladoria conjunta, quando a atividade de tratamento de dados exercidas por esses agentes causar danos ao titular. Como falei, é muito importante entender esse conceito e classificar o agente da forma correta, pois a LGPD atribui obrigações específicas ao controlador, como a de elaborar relatório de impacto à proteção de dados pessoais e comunicar incidentes de segurança à ANPD. Cabe aos dois, operador e controlador, manter registro das operações de tratamento e adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, que garantam a proteção dos dados e a conformidade com a legislação. O guia traz ainda que, embora não seja uma obrigação imposta pela lei, é aconselhável e também considerado boas práticas que seja firmado contrato entre as partes, com instruções claras sobre o limite de atuação e sobre as responsabilidades de cada agente de tratamento. E ainda, que o controlador verifique se o operador escolhido por ele está em conformidade com a lei.
Vamos agora ao que o guia traz sobre o encarregado. Mas antes, vou apenas recapitular o que está na lei. A lei traz em seu artigo 41, seção 2, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E também que a ANPD poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, o que foi feito com esse guia. Nessa versão, a ANPD esclarece que, nesse momento, não há necessidade de registrar a identidade do encarregado perante a ANPD. Mas não confunda isso com o fato de que o controlador deve sempre deixar disponível, de forma clara e facilmente acessível, as informações do contato do encarregado, uma vez que ele é o responsável pela interface com os titulares de dados e o ideal é que eles não tenham dificuldade de entrar em contato quando necessário. Um ponto importante é que na versão anterior, o guia trazia no seu item 67 que o encarregado é o indivíduo responsável por garantir a conformidade de uma organização, pública ou privada, à LGPD. O que trouxe muitas dúvidas, uma vez que dava a entender que existia uma responsabilidade pessoal do encarregado. Na nova versão, essa frase foi excluída. O guia ressalta ainda que tanto empresas públicas quanto privadas devem indicar um encarregado e que a LGPD também não distingue se o encarregado deve ser pessoa física ou jurídica, ou se deve ser um funcionário da organização ou um agente externo, deixando aberta as possibilidades de contratação desse serviço. Ainda recomendo que a indicação seja feita por ato formal, como contrato ou ato administrativo. O guia também fala sobre os agentes de tratamento de pequeno porte, que, de acordo com a resolução número 2 da ANPD, estão dispensados da obrigatoriedade de indicação do encarregado. E com relação a esse ponto, temos um vídeo muito completo onde explicamos a forma correta de classificar as empresas nesta categoria e também sobre os prazos e procedimentos diferenciados. Vale dar uma checada. Vou deixar o link da descrição desse vídeo aqui embaixo. Quanto às atribuições do encarregado, o guia ressalta que é considerado boas práticas que o encarregado tenha liberdade para realizar seu trabalho e traz as atribuições tais como aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Por fim, o guia traz uma novidade: um apêndice com fluxograma elucidativo sobre as aplicações dos conceitos do guia na classificação dos agentes de tratamento. Vale dar uma olhada, caso haja dúvida, e, para facilitar, vou deixar o link do guia aqui também na descrição do vídeo. Gostou desse vídeo? Curte e se inscreva em nosso canal. Conte com a gente para continuar desmistificando a LGPD.